Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Todos bem? Que bom. Eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho aprendido na minha faculdade de teologia, mais especificamente na matéria de introdução à psicologia. Foi uma matéria que me surpreendeu muito positivamente, porque eles trazem uma abordagem de aplicação pastoral para psicologia, então é muito interessante. Eu vou falar para vocês um pouco do que eu tenho aprendido sobre a psicologia. Então, como surgiu a psicologia? Na verdade, a psicologia, ela está aí desde o princípio, mano. Ela tá junto desde o princípio da filosofia. Por quê? A filosofia, ela surgiu com uma abordagem de descobrir qual que é a origem do mundo. E ao mesmo tempo em que pessoas queriam descobrir qual era a origem do mundo, pessoas queriam descobrir por que a gente quer descobrir a origem do mundo. E isso vem muito da nossa necessidade de entender todas as coisas, de a nossa psique, de querer entender a origem das coisas, entender por que que as coisas são assim. Isso é filosofia, mas isso também é uma característica psicológica da psique humana. Então, desde o princípio ali da filosofia, os filósofos eles já tratavam de assuntos psicológicos mesmo sem saber. E isso a gente também consegue encontrar na Bíblia. A gente encontra em Provérbios questões de conselhos, aconselhamentos que têm princípios psicológicos. Nós encontramos em Jó um personagem passando por problemas psicológicos e de repressão familiar, e de repressão social, enfim, muitas coisas. Em Salmos, a gente vê o salmista descrevendo seus sentimentos, descrevendo aquilo que tem sentido, aquilo que a sua alma tem sangrado. E isso é psicologia. Então, essa fase nós chamamos de fase empírica da psicologia. É uma fase em que não há um caráter científico na psicologia ainda. E depois dessa fase nós também temos outra, antes da fase científica, que é a fase pré-científica. Nessa fase pré-científica, nós podemos ver de forma bem legal assim o surgimento da ciência. Por quê? Porque uma das teorias dessa fase é a teoria das faculdades mentais. Então a teoria das faculdades mentais, ela é muito interessante. Ela fala sobre áreas da nossa cabeça que são responsáveis por diferentes coisas. Por que que ela não tem um caráter científico? Apesar de que hoje a gente sabe que diferentes áreas do nosso cérebro entendem e desempenham diferentes funções. Mas é porque essa teoria ela era muito simplista. Ela era, mano, uma caixinha processa sentimentos, outra o que que eu vou fazer, outra vontades, enfim. Isso era muito simples, não passava por uma metodologia científica, por uma fase de testes científicos. Então, por isso que é chamada uma fase pré-científica. A fase pré-científica e a fase empírica, elas são muito boas para autoconhecimento, para conhecimento empírico. Não é um conhecimento científico, mas não quer dizer que é um conhecimento completamente descartado. Não, nós valorizamos aqueles conhecimentos que vieram antes de nós. E é por isso que existe hoje a fase científica. A fase científica só veio por conta dessas outras duas fases, que tem como pai o Wandit, acho que é assim o nome. Ele é o pioneiro em métodos e teorias científicas na área da psicologia. Quais são as principais abordagens da psicologia? A psicologia ela se subdivide em várias linhas de pensamentos, mas algumas das principais são essas. A psicanálise de Freud, onde ele traz sobre o inconsciente, que é muito mais do que aquilo que nós temos visto, que influenciam o nosso comportamento hoje em dia. Nós temos o behaviorismo, que trata muito mais de comportamento, de reação a estímulos, e nós temos o Gestalt, que foi um dos ensinamentos mais profundos que eu tive nessa matéria, que foi sobre o foco e fundo, aquilo que nós damos foco, ele realmente aumenta na nossa visão. Então, se a minha namorada ela chega atrasada, eu posso dar foco a ela ter chegado atrasada, ou eu posso dar foco em finalmente ela ter chegado, ela estar bem, ela estar comigo. Então, esse foco e fundo é muito interessante. Nós temos também o humanismo, que ele surge ali, principalmente ele junto com o Gestalt ali, após a Segunda Guerra, uma questão muito mais humana e menos, nem tanto científica no sentido clássico, assim, da palavra.
Uma das compreensões que eu tive ali da nossa terceira unidade foi sobre a motivação. Isso é muito legal porque eu já tinha estudado bastante sobre isso, principalmente no caráter científico. E aí o livro ele traz a perspectiva de Maslow sobre essa motivação. O que é motivação? A motivação é a força que nos leva a fazer alguma coisa. É aquilo que nos impulsiona. São motivos para que nós possamos realizar determinada atividade. Então, Maslow ele traz uma certa hierarquia entre essas necessidades. Ele traz, em primeiro lugar, as necessidades fisiológicas, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, ele traz a alimentação, a sede, o sono, o sexo, o oxigênio, essas coisas. E após isso, ele traz a necessidade de segurança. Ou seja, se nós não estamos seguros, nós não sobrevivemos. É meio óbvio. E também a segurança para principalmente na formação de uma criança, para que ela não se torne um adulto que ao menor sinal de deslize, ele ache que é uma catástrofe prestes a acontecer. Então, ele traz essas duas questões que são as primordiais para a nossa sobrevivência. Então, por isso elas são a base da pirâmide de Maslow. E após isso, a gente passa por uma nova fase na pirâmide de Maslow. Essa nova fase, ela trata de algo muito mais sociológico. Ele passa então a falar sobre a necessidade de amor e pertencimento, amor e pertença. Eh, essa isso é muito interessante porque o ser humano ele tem essa necessidade de ser um ser coletivo, de ser aprovado. Então aí vem a necessidade de estima. Tanto a autoestima, ou seja, tanto a estima que eu tenho por mim mesmo, a minha autoconfiança, a confiança que eu tenho na minha própria capacidade de realização, quanto a estima das pessoas ao meu redor. Quanta afeição elas têm por mim, quanto elas se importam comigo e quanto elas têm de consideração com aquilo que eu tenho feito, quanto elas têm confiança em mim. E também a autorrealização, a necessidade de autorrealização, porque nós podemos enxergar em nós mesmos um potencial que muitas vezes, se ele não for colocado em prática, isso nos frustra. Então, essa necessidade de autorrealização é essa necessidade de que nós venhamos ter esse potencial alcançado. E ele também fala ali sobre que isso não é algo muito que deve ser seguido à risca, mas enfim, o que eu achei mais interessante é que no campo científico a gente tem um hormônio que trata disso, que é a dopamina. A dopamina ela já foi chamada de hormônio do prazer, mas hoje ela é conhecida como o hormônio da motivação, ou seja, aquele que traz motivação necessária para que eu busque o prazer. Então, o Maslow ele traz essa motivação para que a gente busque, que é as necessidades e, enfim. A minha compreensão sobre a abordagem sistêmica é que ela é muito mais completa ao se tratar do indivíduo, porque o indivíduo ele é um sistema complexo de altíssima complexidade e a abordagem sistêmica, ao trazer vários conceitos, traz uma abordagem muito mais completa para que a gente possa entender não só o fato, mas as raízes do fato, as motivações do fato, o que aquele fato causa, o que aquele fato não causa e poderia causar, enfim, muitas e muitas coisas, ou seja, trazendo uma complexidade para um assunto que é complexo e que é necessário tratar com complexidade para que seja trabalhado na sua completude, na sua plenitude. E a psicologia e a teologia se encontram no sentido de que elas são complementares, elas não excluem uma a outra. E isso depende também de quem interpreta. Eu posso interpretar de uma maneira que eu posso excluir uma das duas. Mas, na interpretação correta da palavra e da psicologia, nós podemos ver, principalmente na abordagem pastoral, de que nós precisamos ligar os homens a Deus. Então, essa é a origem da palavra religião, o religar, e ligar o homem a Deus. Nós precisamos entender o funcionamento da alma do homem para que nós possamos também nos achegar a Deus. Nós precisamos entender a nós mesmos e entender as pessoas ao nosso redor. Ou seja, a teologia e a psicologia, elas se complementam. Na teologia nós compreendemos mais sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz. E na psicologia nós entendemos mais sobre o homem. E nós precisamos fazer essa ligação entre Deus e o homem, entendendo que Deus, ele é superior, ele é supremo, ele é superior a todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.